Bem-vindos a mais uma aula de liderança e hoje nós vamos falar sobre formação de equipes. O texto que nós temos por base é 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 17, nos apresenta os principais guerreiros de Davi. Davi certamente era um exemplo de organizador de equipe, um grande homem, alguém que soube, como poucos, organizar equipe e projetar essa equipe para grandes conquistas, para avanços territoriais, para estabelecimento de um reino sólido, obviamente com a ajuda e com a graça de Deus. Então nós vamos tê-lo como exemplo aqui de Davi e sua grande equipe, nós vamos tê-lo como exemplo nessa lição. Então, já apontou para você aqui que quem quer grandes coisas precisa ser capaz de formar uma grande equipe. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sem uma grande equipe o assessorando, o auxiliando, o apoiando, e chegarão todos juntos àquele grande lugar também. Então é tão importante esta equipe, pessoas. Infelizmente nós temos, talvez em nós, uma característica que nos fragilize tanto, que é a inclinação a um trabalho solitário. Por tantas questões e impasses vividos na coletividade, às vezes queremos fazer a opção por fazer as coisas sozinhos. E isso, obviamente, limita a nossa força, a nossa capacidade. Nós temos N textos bíblicos que apontam que um trabalho solitário é um trabalho cansativo, é um trabalho com poucos resultados, é um trabalho que não nos faz chegar aonde poderíamos e gostaríamos de chegar. Então, quem quer alcançar grandes coisas precisa pensar nessa questão de equipe. A equipe é uma coisa muito importante, é relevante, precisa ser pensada. Davi é o nosso exemplo de formação de equipes de sucesso. Seus homens eram os mais valentes da antiguidade. Algumas coisas aí que eu quero destacar com você. Davi gastou tempo com eles na batalha, lutaram lado a lado. São qualidades aí, características presentes em Davi que reforçam a equipe, que auxiliam no avanço da equipe, na formação de equipe. Davi sacrificou algo por eles, naquele episódio em que Davi queria beber uma água e os homens se sacrificaram por Davi, mas quando Davi trouxe a água, ele sacrificou aquela água ao Senhor em benefício daqueles homens, porque aqueles homens, a custo de seu sangue, correndo risco de vida, se puseram ali a buscar aquela água para Davi. Todos desfrutaram ou desfrutavam das vitórias. Uma equipe precisa ter a experiência de sucesso sendo percebida e desfrutada por todas. Isso é um ponto muito importante, porque a vitória, ela precisa ser da equipe, ela não pode ser de uma pessoa. A equipe não está ali somente para dar suporte a uma pessoa, mas também para participar e perceber aquela vitória. Por que eu coloquei perceber essa vitória? Porque às vezes a pessoa participa, mas não percebe, ela não sente. Então, um líder tem que ter essa sensibilidade de olhar para aquele que está participando, mas não está percebendo a vitória, não está percebendo aquele momento bom. Então, um líder sensível vai dar atenção a essa questão e vai auxiliar para que a pessoa não só esteja na vitória, participe da vitória, mas perceba, sinta a vitória. Isso é uma coisa muito subjetiva, mas é muito importante que o líder tenha esse olhar, porque às vezes é como aquele filho que ficou quando o pai recebeu, ficou chateado quando o pai recebeu de volta o filho pródigo. Ele estava chorando e o pai precisou mostrar para ele que ele estava não só participando da festa da vida, mas que tudo aquilo era dele, tudo lhe pertencia. Então o pai precisou sensibilizar para que aquele filho percebesse. Então, às vezes, dentro dos contextos de equipe, nós precisamos ter essa sensibilidade para auxiliar os nossos liderados a perceberem as conquistas, a perceberem os passos, os avanços, que eles fazem parte daquilo. Então, essa sensibilidade nós precisamos ter também. E Davi, obviamente, honrava seus homens. Os homens de Davi foram homens extremamente honrados. O exemplo da harmonia da Trindade também, Efésios capítulo 1, versículo 3, 14, nos apresenta uma harmonia na Trindade que pode ser também usada por nós como exemplo de formação de equipe. Temos pelo menos 3 sessões apresentadas aí que apontam para essa harmonia entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu vou apresentar cada sessão aqui para você. Primeira sessão de Efésios capítulo 1 vai do versículo 3 ao versículo 6. Início da salvação pelo Pai. Olha como eles trabalham em equipe. É isso que eu quero que você perceba nesse nosso exemplo aqui.
segundo, ou a segunda porção do capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12 de Efésios 1, a efetuação da salvação pelo Filho, isso é um trabalho em equipe, e do versículo 13 ao versículo 14, nós temos a realização da salvação pelo Espírito. Então nós temos ações do Pai, ações do Filho e ações do Espírito Santo, nos mostrando uma equipe coesa, harmônica, e como então não vamos nós nos condicionar ao trabalho em equipe se o nosso Deus é um Deus que trabalha em equipe. Então, esse exemplo foi colocado aí para nos sensibilizar, para nos mostrar a importância e já para quebrar todas as barreiras que às vezes estabelecemos para o trabalho em equipe. Eu prefiro fazer sozinho. Às vezes essa independência nos permite certas coisas, mas eu quero que você entenda, a independência permite você trilhar alguns caminhos, fazer de algumas formas, mas limita muito você, limita. Os resultados não chegarão nem perto do que você e eu alcançaríamos se trabalhássemos em equipe. Todas essas sessões terminam com a expressão para louvor da sua glória. São funções diferentes, mas o propósito, o objetivo é o mesmo. O objetivo estava harmonizado. Esta é uma característica de uma equipe eficaz. A formação de uma equipe eficaz se dá com um propósito harmonizado. Todos querem a mesma coisa. Podem fazer coisas diferentes, podem ser diferentes, mas todos querem a mesma coisa. Talvez esse seja o segredo do poder das equipes. Numa formação de equipe, eu acho que não há outra coisa mais importante a ser investigada se todos estão ali com o mesmo propósito, se todos estão com o mesmo objetivo, se todos querem alcançar a mesma coisa. Se assim o é, a equipe tem grandes chances de obter resultados grandes, resultados satisfatórios, resultados eficazes. Então está aí essa apreciação para você. O poder de uma equipe, 3 pontos para você, muito superior a de uma pessoa só, já falei isso aqui, muito superior a de uma pessoa só. Volto a afirmar aqui, você sozinho você consegue fazer algumas coisas que talvez coletivamente não conseguiria. Mas os resultados, talvez você sozinho, por deliberar sobre si, poder escolher os seus caminhos, você vai fazendo. Mas quando há uma equipe, há pensamento, há menos erro e há fortalecimento também, é mútuo quando alguém erra. Então a equipe é muito importante para isso. Então os resultados são superiores a de uma pessoa só e isso é inquestionável. Um único talento não substitui a capacidade de uma equipe. Não adianta um único talento. O único talento é bom, é apreciável. A expressão showman, dentro do contexto de banda e dentro de outros contextos aí, está relativa àquela pessoa que consegue performar sozinha. Mas essa pessoa tem carreira curta. Sua força é limitada e os resultados não são tão bons quanto poderia ser se ele estivesse trabalhando em equipe. E mais uma consideração aí para você, mas o poder da equipe está associado ao comprometimento dos integrantes com a visão e o propósito. Então quero aqui enfatizar isso para vocês, porque é importante essa visão, você que está aí nesse processo de formação de equipe, você que está assistindo esse vídeo, então seu coração precisa se inclinar para esse entendimento da necessidade da formação de equipe e para também a forma dessa formação, né? Como formar essa equipe. Então, os integrantes precisam estar voltados para um mesmo objetivo, eles precisam ter um mesmo alvo, um mesmo desejo, queremos alcançar isso. Podemos ser diferentes, podemos fazer coisas diferentes, mas todas estas coisas e todos estes seres querem a mesma coisa, apontam para a mesma direção. Isso é algo extremamente importante dentro do contexto de formação de equipe e nós precisamos considerar isso na formação das nossas equipes. Uma palavra muito comum nos dias de hoje é essa palavra aí, sinergismo. O sinergismo nada mais é que a interação entre dois elementos que combinados produzem um efeito maior que a soma das duas partes. É como se alguém estivesse dizendo que 2 mais 2 não é 4, ou 1 mais 1 não é 2. Não são 2. Ou 2 mais 2 não são 4. Seria uma força maior, a soma dessas partes resultaria, se combinados, resultaria em algo mais forte,
mais potente, mais capaz do que a simples soma dos elementos ali, a simples soma das partes. O sinergismo está para além do mais. Então não sou eu mais um. Estamos sinergicamente ligados, unindo forças para alcançar um único objetivo. Então isso aumenta a eficiência de cada membro da equipe. Quando você está numa equipe que está ligada, que está sinérgica, que está conectada nesse nível, não só os resultados são melhores, mas também cada membro tem as suas forças potencializadas pela presença do outro. O outro ali contribui grandemente para o aflorar de suas habilidades, de sua eficiência e por aí vai. Jesus orou antes de escolher seus discípulos dentre a multidão. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao versículo 13, 12 e 13. Isso apresenta para nós aqui a importância que Jesus dava à formação dessa equipe. A sua oração prévia, a sua oração antes de escolher, nos apresenta a importância da formação, do sinergismo que precisa existir entre as equipes. A ação de Jesus, então, transformou uma equipe desajustada em uma equipe com grande sinergismo. Ele integrou, ele combinou. Então vamos combinar aqui de usar essa expressão. Nós não estamos somando partes, nós estamos combinando partes. E isso é sinergismo. Isso é unir forças, combinar forças para um resultado maior, para que o resultado seja muito maior do que simplesmente a soma das partes. Exigências, então, vou apresentar para você algumas exigências na formação de equipes. Então, guarde aí, considere aí cada uma dessas 7 exigências que eu vou apresentar para você aqui para a formação de uma equipe. Ter um especialista, toda equipe precisa ter um expert, ter um especialista, ter alguém capaz, ter alguém mais entendido sobre aquilo que se propõe a alcançar. Então, uma equipe formada por leigos vai ser leigos no assunto proposto de desafio, no desafio proposto àquela equipe, vai ser uma equipe que vai ter maiores dificuldades. Não vou colocar aqui que será uma equipe incapaz de conquistar algo, porque eu acredito no poder de Deus que dá sabedoria àquele mais desentendido que existe. Mas é importante ter um especialista, é importante ter uma voz que entenda um pouquinho mais que os demais em relação àquilo que se propõe a alcançar. Então é importante ter essa pessoa. Então se você vai formar uma equipe, seja em que área for, é importante que essa equipe tenha alguém que entenda um pouco mais que os demais para nortear, para ajudar, para apresentar ideias. Não precisa necessariamente dessa pessoa assumir um papel de liderança da equipe, por saber mais. Pode ser que a pessoa que sabe menos seja o líder, mas esse líder não pode negligenciar na formação da sua equipe a presença de alguém que entenda, a presença de alguém que conheça um pouco mais, talvez até mesmo do que ele, porque assim eles poderão, somando as partes, combinando as partes, como combinamos de falar aqui, combinando as partes, alcançarão sinergismo e poderão então avançar rumo aos objetivos propostos. Precisa também combinar diversidade, recrutamento com base nos pontos fortes. Então, uma equipe que se propõe a alcançar algo e não considera a relevância e a importância da diversidade, dos olhares. As empresas hoje, por exemplo, elas fazem questão de terem em seu quadro pessoas com mais experiência, pessoas com mais tempo de vivência dentro daquele contexto, mas também querem ter lá os jovens, os seus olhares, a sua capacidade de se apropriar do tempo presente. Então, isso é muito interessante para as empresas e elas têm lançado mão desse mecanismo para que elas possam formar equipes diversas, com uma diversidade, e possam se projetar para o futuro de uma maneira melhor. Então, combinar diversidade. Então, nem sempre uma equipe boa é uma equipe que todo mundo pensa igual, que todo mundo pensa da mesma forma. Às vezes, uma equipe boa está exatamente nessa diversidade, com respeito e com um único objetivo. Combinar, então, os pontos fortes. Outro ponto para você aí. Combinar pontos fortes.
Se existem pontos fortes, nós podemos sim, aí sim nós podemos unir pontos fortes para que a gente alcance os resultados. Para isso a gente precisa ter uma apreciação dos pontos fortes da nossa equipe. Auxílio mútuo, a gente precisa trabalhar nessa questão de auxílio mútuo. Às vezes, no espaço, escola, igreja, trabalho, em tantos outros lugares, existe, por parte da liderança, um estímulo desenfreado, encabido, de uma competição que subtrai a capacidade de auxílio mútuo. As pessoas não querem se ajudar, porque elas estão ali num nível de competição tão grande que elas querem quase matar umas às outras. Então, é um perigo isso. Precisa se desenvolver esse desejo de um auxílio mútuo. Outro ponto importante, entender como importante a formação de equipe. Dar atenção a isso, poderíamos ter colocado dessa forma. Dar atenção à questão de formação de equipe. A formação de equipe é uma coisa que merece a atenção do líder. O líder precisa estar atento a isso, ele precisa dedicar tempo a isso, ele precisa considerar que a formação de equipe é um ponto-chave para o seu desenvolvimento, para o seu avanço, para o seu sucesso. Ele não pode negligenciar isso de forma alguma. Acreditar em seus propósitos e em seu povo. Acreditar naquilo, o líder precisa acreditar naquilo que ele propõe à sua equipe e precisa acreditar, como foi colocado aqui, em seu povo, acreditar em sua equipe. Não adianta um líder ter uma excelente proposta, um propósito maravilhoso, mas ele não acredita na sua equipe. Pense em Jesus. Pense um pouco em Jesus. Jesus acreditou nos seus discípulos. Ele acreditou no seu propósito e acreditou nos seus discípulos. Ele acreditou que aqueles homens eram capazes de levar o evangelho a milhares de pessoas pelo planeta. Ele acreditou. Às vezes olhamos para as limitações e nós desacreditamos, mas nós, como líderes e formadores de equipe, precisamos elevar a nossa fé nas pessoas e em suas capacidades. Então, precisamos acreditar nos propósitos que temos e nas pessoas que formam a nossa equipe. E saber o momento certo de agir ou ter paciência para a formação da equipe. Então, os momentos, tanto da formação quanto os momentos específicos para a ação, precisam ser momentos resultado de um pensar, resultados de um momento oportuno, não de uma ansiedade, de um descontrole, de uma ausência de paciência, porque quer fazer e não esperou o tempo, às vezes, daquela equipe estar madura o suficiente para dar aquele passo. Então é importante esse entendimento, porque muitos planos bons vão parar na gaveta e vão ser descartados exatamente por ausência de paciência. Não que aquele plano fosse ruim, mas porque o tempo não era aquele. Então é importante fazer essa consideração aqui com vocês. O tempo para início de um projeto, para começo de um projeto, é um tempo que precisa ser considerado. Qual é o tempo? É esse o tempo? Eu devo começar agora? É esse o momento? É adequado fazer isso agora? Desconsiderar isso, principalmente nós que cremos em Deus, em nome da fé, é loucura. Ah, não, eu acredito, a não ser se você tiver uma palavra de Deus. Do contrário, você deve ser um líder que mantém a sua paciência e você entende os tempos e espera o tempo certo, tanto para agir como também para formar a equipe. Às vezes você quer ampliar a equipe, é o tempo certo, é o tempo de dar esse passo. É importante esse pensamento, é importante essas considerações. Vamos aí finalizando, apontando para você algumas considerações finais. O formador de equipe precisa ser capaz de dar direção e esperança para os seus convocados. Essas considerações finais foram retiradas dos textos que eu a Bíblia aponta como textos complementares, tá bom? Você que tem a Bíblia do Executivo, lá nas últimas páginas, basta você ir lá, pegar lá a lição Formação de Equipes, nós temos os textos principais e temos os textos complementares. Então, o formador de equipes precisa ser capaz de dar direção e esperança para os seus convocados. O texto está em 1 Samuel 22, de 1 a 2.
Então está aí um desafio para todos nós. A gente vai dar direção, aponta a direção e dá esperança. Se nós linkarmos isso com o último ponto apresentado no slide anterior, né, que a gente precisa, penúltimo, que a gente precisa acreditar nos nossos propósitos e acreditar nas pessoas, bem, não conseguiremos dar às pessoas direção e esperança se não acreditarmos nos propósitos que temos e se não acreditarmos nas pessoas. Então, a gente dá direção e dá às pessoas esperanças à medida em que nós somos pessoas que acreditam nos nossos propósitos e acreditamos verdadeiramente naquela pessoa. É assim que injetamos esperança no coração das pessoas que nos cercam. Eu acredito naquilo que eu tenho por propósito e eu acredito em você. Então, essa crença verdadeira, ela é capaz de dar não só direção para a pessoa, mas também esperança. Agora, quando sai da boca para fora, inevitavelmente, é só uma questão de tempo, aquela pessoa estará perdida e sem nenhuma esperança. Então, trabalhe primeiro em você, trabalhe em seu coração. Qual é o seu propósito? Você acredita no seu propósito? Você tem essa fé no seu propósito? Trabalhe na sua fé com relação às pessoas. As pessoas vão nos frustrar, as pessoas, equipe, é uma oportunidade de sermos lapidados por Deus através delas, por conta das dificuldades que surgem. Mas nós precisamos acreditar nas pessoas, acreditar no propósito, acreditar nas pessoas, e aí sim nós seremos capazes de dar direção e esperança às pessoas, que é uma coisa que todo líder, todo formador de equipe precisa ser capaz de fazer. A formação de equipe proporciona legitimidade e incentivo às ações. Texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Legitimidade e incentivo às ações. Então, a equipe, uma vez identificada num contexto, ela ganha legitimidade. Então, se nós temos uma equipe, quando a equipe ela é formada, os integrantes daquela equipe se sentem integrados a uma equipe e legítimos para aquela ação proposta. Não sei se você está entendendo. Então, digamos que você, num contexto como a igreja, montou um grupo, como nós temos hoje aqui a Escola de Líderes, montou um grupo, e esse grupo foi propositado, foi direcionado a uma intervenção dentro do Geração Vida, digamos. Dentro do grupo infantil, dentro do grupo de jovens, dentro do grupo de casais. Então, eles estão ali, eles foram propositados para aquilo, eles têm ali o aval do pastor, da liderança, então eles são pessoas ou equipe, uma equipe legítima, a sua ação é uma ação legitimada, então eles se sentem incentivados às ações. Agora, digamos que essa equipe não foi formada em uma conversa de corredor, um líder diga para o seu liderado, olha, eu queria que você me ajudasse nisso, fosse lá naquele setor, e ele chega naquele setor, ele enfrenta oposição, ele vai ter um não incentivo às ações, ele vai ficar ali contraído, embora ele tenha uma voz, ele não foi legitimado, ele não foi apresentado como interventor dentro daquele contexto, então ele vai ter as suas ações ali suprimidas. Então, existe essa questão da equipe. Quando uma equipe é formada, gente, vocês foram formados aqui, nós estamos juntos aqui, o propósito é esse, queria que vocês trabalhassem assim. Então você está dando legitimidade e incentivando as ações daquela equipe. Outra consideração, as equipes são oportunidade para ajustes mútuos. Não precisa nem falar muito disso daqui. Nós precisamos entender as equipes como essas que, dentro dela, acontecem movimentos que são benéficos para aqueles que estão integrando aquela equipe. Vão aprender um com o outro, um vai lixar um pouco o outro, vão se aprimorar, vão se construir, vão agregar coisas uns aos outros. Então, a equipe tem essa relevância, ela é muito importante nesse sentido. Uma equipe precisa ter vozes sábias e verdadeiras, não inúteis e falsas. Então está aí esse desafio. Uma equipe precisa ter vozes sábias e verdadeiras, não inúteis e falsas. Conversa fiada, não serve para nada. Mas a voz verdadeira ajuda, ajusta, aponta o caminho. Mas desde que
exista nos corações um objetivo único. Não, aquele que diz ser sábio, ele não está contra a equipe, ele está querendo levar a equipe num lugar que foi proposto no início. Diferentes ou diferenças de opiniões e habilidades, mas com o mesmo objetivo, podem ser importantes para o desenvolvimento de equipes. São opiniões divergentes, habilidades diferentes, mas o objetivo precisa ser o mesmo. Já falei nisso anteriormente, estou apenas enfatizando mais uma vez para que você guarde isso daí. E, por fim, os líderes precisam descobrir e encorajar os pontos fortes de cada integrante da equipe. Então, aquele que trabalha utilizando seus pontos fortes tende a se sentir melhor e a produzir mais resultados. Então, é muito importante descobrir quais são os pontos fortes para colocar as pessoas nos lugares certos para que elas se desenvolvam melhor ali naquele lugar onde ela está. Então, é muito importante isso e um líder não pode desconsiderar isso. Às vezes, num discurso, você precisa aprender aquilo lá, eu vou te colocar lá. Faça aquilo. Eu não me dou muito bem com isso, não é meu talento. E a pessoa vai insistir. Embora eu tenha uma visão que a gente tenha aí mesmo de enfrentar e aprender coisas novas, isso precisa ficar a cargo do participante da equipe, não do líder. Porque impor isso pode ser algo que vai produzir um efeito muito negativo e vai retardar a obtenção do resultado desejado. Então, é muito importante que os líderes atentem para os pontos fortes para que possam colocar os integrantes da equipe nos lugares certos. Tá bom, pessoal? Está aí para a gente mais uma vez a nossa referência, que é a Bíblia do Executivo. Essa foi mais uma aula. Eu espero ter contribuído aí para o seu entendimento, para o seu crescimento enquanto líder. E até a próxima aula, se assim Deus permitir.